Se você quer contribuir com o INSS, mas não sabe como começar, não sabe qual plano contribuir com o INSS, assiste esse vídeo até o fim, pois nele eu vou te explicar as principais modalidades de contribuição com o INSS e qual a melhor forma para você pagar o INSS. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifique INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, também sou servidora do INSS e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. Desde já, eu aviso que este canal ele não tem nenhuma vinculação oficial com o órgão INSS. Se você deseja falar com o órgão INSS e comunicar com o órgão INSS, o número oficial do INSS é 135, que eu vou colocar bem aqui na tela. Esse é o número oficial que você deve ligar para tirar todas as suas dúvidas. Mas se você quiser, você pode deixar um comentário aqui neste vídeo sobre qualquer dúvida que você tiver sobre um assunto relacionado ao INSS, que eu tentarei responder o mais rápido possível a sua dúvida. Como começar a pagar o INSS é uma dúvida muito recorrente de praticamente todas as pessoas que desejam pagar o INSS. Como a pessoa não tem convivência com esse assunto, ela não sabe qual é a modalidade que deve contribuir, se essa pessoa é um segurado obrigatório ou se é um segurado facultativo. Isso acaba gerando insegurança nas pessoas sobre a forma correta de como contribuir com o INSS. As pessoas ficam com medo, não sabem qual o código de pagamento escolher, e neste vídeo eu vou te explicar bem direitinho as vantagens e desvantagens de cada modalidade de contribuição e de cada código de pagamento. Não vou explicar todos os códigos, não. Eu vou explicar os principais códigos, as vantagens e desvantagens de cada um desses códigos, que são os principais códigos dos beneficiários do INSS. A primeira coisa que você deve saber sobre o INSS é que quem deseja pagar o INSS tem duas modalidades que ele pode pagar o INSS. É a modalidade segurado obrigatório e a modalidade segurado facultativo. Quem é o segurado obrigatório? O segurado obrigatório, como o nome já diz, é aquele que é obrigado a fazer o pagamento. Ele exerce uma atividade remunerada e, portanto, o Estado, a lei brasileira, obriga essa pessoa a pagar o INSS. Eu sei que acontece muitos casos que as pessoas exercem a atividade, mas não pagam o INSS. O que a lei determina é que quem exerce uma atividade remunerada, obrigatoriamente, deve pagar o INSS na condição de segurado obrigatório. Quem vai ser o segurado facultativo? A lei brasileira, ela faculta essas pessoas a pagarem ou não o INSS. A pessoa ela não é segurada obrigatória, portanto ela não tem a obrigação de pagar, mas porque ela quer se aposentar, ela quer ter direito aos benefícios da Previdência Social, ela acaba que querendo contribuir para ela ter o benefício no futuro. Então essa é a diferença principal entre o segurado obrigatório e o segurado facultativo. O segurado obrigatório ele tem várias categorias junto ao INSS. Mas a categoria que eu vou explicar é a categoria do contribuinte individual. É aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada e, portanto, ela vai ser contribuinte individual do INSS. Eu não vou falar nem do segurado empregado, nem do trabalhador avulso, porque essas categorias elas já são obrigatórias a pagar e a empresa que paga, o recolhimento é feito de uma forma diversa. Eu vou falar agora sobre os contribuintes individuais e sobre os facultativos. Os contribuintes individuais são aqueles popularmente conhecidos como autônomos, só que o nome correto hoje é contribuinte individual. Agora eu vou te explicar quais planos existem. Tem o plano normal do INSS e tem o plano simplificado. O plano normal é aquele que o contribuinte paga 20% sobre o valor que ele deseja contribuir. E o plano simplificado é aquele que o contribuinte vai contribuir com 11% sobre o salário mínimo. Por que é plano simplificado? Porque no plano simplificado você só pode contribuir com o valor de um salário mínimo. Você não pode contribuir com o valor superior. Por isso que ele acaba se tornando um plano simplificado. Ele sai mais barato para o segurado do INSS. Tanto na modalidade facultativa quanto na modalidade contribuinte individual tem esses dois planos, o plano normal e o plano simplificado. Aí você pode dizer, e os 5%, onde é que entra? O 5% ele vai entrar no caso do contribuinte individual, no caso vai ser os MEI, o microempreendedor individual, e no caso do facultativo vai ser aquele plano como dona de casa baixa renda, que eu vou já explicar qual é a diferença de cada um,
para você escolher o que você se enquadra melhor nas categorias que eu vou explicar. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu selecionei alguns livros de direito previdenciário mais vendidos no ano passado e que eu acredito que são os melhores livros para quem está começando na área previdenciária. Então, se você tem interesse em se atualizar sobre o assunto ou se você está começando a montar a sua biblioteca previdenciária, é importante que você dê uma olhadinha nessa lista que eu coloquei aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu coloquei um link que você vai ter acesso a esses principais livros, que são os que eu recomendo para você que está começando a montar o seu material para estudar o direito previdenciário. É só você clicar no link abaixo que ele vai lhe redirecionar para esses livros. Agora vamos lá aprender quais são as vantagens e as desvantagens de cada um dos códigos de pagamento do INSS. Vamos lá! Os códigos e valores de 2021, já que é 2021 que eu estou gravando esse vídeo. O valor do salário mínimo agora em 2021 é R$ 1.100. Então, você tem a categoria de contribuinte individual, que é o antigo autônomo, e a categoria de facultativo, que se você não exercer atividade remunerada, você vai poder contribuir com essa categoria. Quais são os percentuais que você pode contribuir? Tanto na de contribuinte individual quanto na de facultativo são os mesmos percentuais, 20%, 11% e 5%. Só que aqui na de contribuinte individual, a categoria que vai contribuir com os 20%, o código que você vai escolher é o 1007. O valor que você vai contribuir é R$ 220. Aqui é o valor mínimo. Aqui é o valor mínimo porque no caso você vai contribuir até o teto do INSS, nesse código específico de 20%. Se você deseja contribuir com o código 11%, com o valor de 11% sobre o salário mínimo, você vai contribuir no código 1163. E o valor que você vai pagar agora em 2021 é R$ 121. Esse aqui é o plano simplificado do contribuinte individual. E se você deseja pagar no 5%, você exerce uma atividade de microempreendedor individual, ele é garantido, você tem todos os direitos previdenciários, mas você não vai pagar diretamente no INSS não. A forma é diferente, você vai pagar através do site da Receita Federal na modalidade de MEI. Você vai ter que se inscrever, procurar cadastrar a atividade que você exerce e você vai contribuir através de um CNPJ. Você vai pagar 5% sobre o salário mínimo. Já no facultativo, você não vai exercer nenhuma atividade remunerada. Você pode me perguntar assim, eu posso escolher entre facultativo e contribuinte individual? Não, você não pode. O certo é, se você exerce atividade remunerada, você é segurado obrigatório. Então, obrigatoriamente, você tem que contribuir na modalidade contribuinte individual, que os principais códigos são esses aqui que eu estou explicando, mas existem mais códigos também de contribuinte individual. Se você não exerce nenhuma atividade remunerada, o certo, a modalidade correta de você contribuir é a modalidade facultativo. Da mesma forma que o contribuinte individual, você pode contribuir com 20%, 11% e 5%. Se você vai contribuir com 20%, o código que você vai escolher é o 1406. E o valor que você vai pagar, o mínimo, né? Porque o código 1406 você pode pagar até o teto do regime geral. Então, se você escolher esse código, você vai pagar R$ 220, que é o valor mínimo. Se você escolher pagar 11%, que é o plano simplificado do facultativo, você vai escolher o código 1473. Aqui no canal tem um vídeo que eu vou colocar aqui em cima, nos cards, que eu explico como preenche o carnê do INSS. E tem outro vídeo também, que eu explico como é que faz para gerar a guia de pagamento do INSS de forma online. Você pode pagar tanto de forma online, quanto através do carnezinho. Eu recomendo que pague através do carnê, porque é mais difícil de você perder o carnê do que aquela folha que muitas vezes você nem vai imprimir para pagar o INSS de forma online. E também o facultativo ele pode pagar os 5%, que é o código 1929, você vai pagar R$ 55 e tem que ser esse período que você vai pagar, se você é o baixa renda, esse período tem que ser validado pelo INSS, que eu vou já explicar como é que vai acontecer essa validação. Vamos lá para o código 1007, é o plano normal do contribuinte individual, do autônomo. Esse plano é para o contribuinte individual, como eu falei, é aquele que é autônomo e que quer contribuir com um salário mínimo ou mais. Então, deve escolher o plano 1007. Outra característica é que se você está próximo de se aposentar por tempo de contribuição,
você também tem que contribuir nessa modalidade, nesse código do 1007. Porque se você contribuir no plano simplificado, a sua contribuição não vai contar. Então, se está bem pertinho de você se aposentar por tempo de contribuição, você vai escolher pagar nesse código, no 1007. Qual é a principal vantagem? É que esse código ele é o melhor código porque dá direito a todos os benefícios do INSS, o seu CNIS lá ele não vai ter nenhuma pendência e a maior vantagem é que ele dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E se você quiser contribuir acima do salário mínimo, se você é contribuinte individual, você vai obrigatoriamente escolher esse código, porque só quem quer contribuir com mais de um salário, tem que obrigatoriamente escolher esse código, o 1007 ou 1007. Qual é a principal desvantagem dele? É que ele custa bastante, ele custa caro. Ele sai bem salgado para o preço do contribuinte. Agora, em 2021, como eu já falei, o valor mínimo, se você quer contribuir com R$ 1.100, que é o valor do salário mínimo, você vai pagar R$ 220. Se você quer contribuir no teto, né? Se você ganha bem e quer contribuir no teto, você vai pagar sobre o teto, que hoje é R$ 6.433,57. O valor é R$ 1.276,71. A sua GPS vai ser esse valor. Então, essas são as principais vantagens e desvantagens do código 1007. Agora eu vou falar do código 1163. Quem é o 1163? Uma coisa que eu esqueci de falar é que no código 1007, se você é contribuinte individual que presta serviço para alguma empresa, você também é contribuinte nesse plano, no 1007. Você tem que contribuir 20% sobre o valor que você ganha. Vamos dizer, um enfermeiro que é cooperado numa cooperativa, que presta serviço em algum hospital por meio de cooperativa, ele vai pagar obrigatoriamente nesse plano de 20%, no 1007, né? Aí vamos falar o código do 1163, que é o contribuinte individual do plano simplificado. Contribuinte individual autônomo que não presta serviço à empresa. Se você não presta serviço a qualquer empresa, você pode escolher esse plano. Você vai pagar 11% sobre o salário mínimo, que em 2021 é R$ 121. Ele é destinado ao contribuinte individual que não presta serviço e nem tem relação de emprego com pessoa jurídica. A informação fundamental é que se você não vai se aposentar pelo tempo de contribuição e você quer pagar somente o salário mínimo, você deve escolher esse plano. Por quê? Porque ele sai mais barato para você. Qual a principal vantagem? É que ele custa mais barato, como eu acabei de dizer, ele é só 11% sobre o salário mínimo, ele dá direito a todos os benefícios previdenciários, menos a aposentadoria por tempo de contribuição, porque eu já disse que se você está perto de se aposentar por tempo de contribuição, você obrigatoriamente tem que pagar no 1007, não no 1163. Qual a principal desvantagem desse plano? É que ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E se você quiser contribuir com mais de um salário, você também não pode pagar nesse plano, porque ele é o plano simplificado, ele só dá direito a você pagar um salário mínimo. É como se fosse um plano básico de contribuição do INSS. Você pode me perguntar, e qual é que você recomenda entre o 1007 e o 1163? Se você não vai se aposentar por tempo de contribuição, se você vai se aposentar pela idade, o óbvio de você pagar o INSS e você vai ganhar só um salário mínimo é o 1163. Porque se você estiver pagando no 1007, você está pagando um valor muito grande e você vai ter o mesmo direito que o 1163, pagando muito mais barato. Então, se você vai se aposentar pela idade, você deve pagar no código 1163 se você for contribuinte individual. Vamos falar sobre o código do facultativo do 1406, que é o plano normal do facultativo. O código é o 1406 que você vai preencher lá a sua GPS. Quem são os facultativos? São a dona de casa, que no caso pode ser homem ou mulher, estudante. Os mais conhecidos são esses, dona de casa e estudante. Tem outros, mas é menos conhecido. Desempregado, que não exerce nenhuma atividade. E o valor que você vai pagar nesse código 1406 é 20% sobre o salário mínimo ou mais. Se você quer contribuir mais do que o salário mínimo, esse é o código que você vai escolher. Se você vai se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição e você não exerce atividade remunerada atualmente, então você deve pagar nesse código, no 1406, porque a aposentadoria por tempo de contribuição você tem que pagar no plano normal e não no plano simplificado. Se você pagar no plano simplificado, quando você for se aposentar, aí o INSS vai pedir para você complementar esses valores, ele pode dar bastante caro. Então é melhor você já pagar nesse código 1406. Qual é a vantagem?
São todas as vantagens. Ele dá direito a todos os benefícios, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. Qual é a principal desvantagem? Ele custa caro, ele custa bastante caro. E outra desvantagem do facultativo, que ele perde a qualidade de segurado após a cessação das contribuições, 6 meses após a cessação das contribuições. Já no contribuinte individual, como ele é um segurado obrigatório da Previdência Social, depois que ele acaba de contribuir, ele tem 12 meses dentro da qualidade de segurado. Enquanto que o segurado facultativo ele só tem 6 meses, é metade. Por quê? Porque o facultativo ele não é obrigado a pagar, enquanto que o contribuinte individual ele é obrigado a pagar. Então o valor é R$ 1.100 atualmente em 2021 e você vai pagar R$ 220. Você pode pagar até o valor do teto do INSS, que é R$ 6.433,57. E o valor vai ser R$ 1.276,71. Então o código 1406 ele é a mesma vantagem do código 1007 do contribuinte individual. Ele é a mesma coisa, só que a opção para o segurado facultativo, aquele segurado que não é obrigado a contribuir com o INSS. Agora eu vou falar sobre o código 1473, que é o plano simplificado na modalidade facultativa. O código 1473 que você vai colocar na sua GPS, quanto é que você vai contribuir? É 11% sobre o salário mínimo. A mesma pergunta que você pode fazer, eu quero contribuir com mais de um salário mínimo, mas eu quero pagar só 11%, dá certo? Não, não dá certo. Você deve pagar só 11% sobre um salário mínimo, é o valor máximo que você pode pagar. Pode pagar menos não, porque se pagar menos não vai contar a contribuição, então você tem que pagar exatamente o salário mínimo. Qual a principal vantagem? É que ele custa mais barato. Se você não vai se aposentar por tempo de contribuição, você deve pagar no 1473. Se você for facultativo. Então, a principal vantagem é que ele custa mais barato, tem direito a todos os benefícios da Previdência Social, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Quais as desvantagens? Não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Quem quiser pagar mais de um salário mínimo, não pode pagar com este código. E ele perde a qualidade de segurado 6 meses após a cessação das contribuições. Quer dizer, você só tem 6 meses dentro do período de graça do INSS. Mas se você não exerce atividade remunerada, é esse o código que eu recomendo que você pague. Agora vamos falar do facultativo baixa renda, que é o código 1929. Ele é o facultativo mensal baixa renda, é a dona de casa baixa renda, também pode ser homem, não precisa ser só mulher não, pode ser também homem. Mas essa pessoa ela tem que estar restrita à atividade dentro da própria residência. Ela não pode exercer uma atividade remunerada. Ela só tem que ficar em casa, sem fazer nada. É a dona de casa mesmo. Qual é a principal vantagem? Ela é a forma mais barata, porque é somente 5%. Só que ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque também é um plano simplificado. Ele é um plano mais do que simplificado, porque ele é só 5% sobre o valor do salário mínimo. A principal desvantagem de todas, que eu acredito, é que essas contribuições elas têm que ser validadas pelo INSS. Significa o quê? Que você vai pagar o INSS e no futuro, se você precisar de algum benefício, você vai pedir para o INSS validar essas contribuições. O que é validar? Confirmar realmente você era baixa renda e realmente você tem direito a essas contribuições entrarem no seu CNIS, a você ter direito ao seu benefício, porque você supriu todas as condições da modalidade facultativo baixa renda. Outra desvantagem é que 6 meses após a contribuição perde a qualidade de segurado, como qualquer facultativo, e você não pode aproveitar o pagamento do INSS nessa modalidade para outro regime de previdência social. Outro regime próprio. No caso, se você é vinculado a outro regime próprio, você nem pode pagar nessa modalidade aqui, porque essa modalidade aqui você não pode ter nenhuma renda em seu nome. Então, e outra desvantagem é que você não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o facultativo baixa renda, porque ele dá muito problema, principalmente para o segurado que contribui nessa modalidade achando que vai dar tudo certo quando vai pedir o benefício. Você tem que observar se você está dentro desses 4 critérios que eu vou falar agora. Primeiro, é que quando você for lá no CAD único fazer o cadastro da sua família, a primeira coisa é que você tem que estar cadastrado no CAD único, você e sua família. Quando você for lá atualizar, quando você for lá se cadastrar, você
tem que informar a sua renda lá zerada, não pode ter nada no seu nome, não pode ter 1 centavo no seu nome, porque se tiver 1 centavo, não vai ser validado pelo INSS a sua contribuição. O sistema é bem cruel, ele detecta mesmo qualquer contribuição que tem no nome do segurado. Então, você tem que estar inscrito no CadÚnico antes de começar a pagar. Então, você pode pensar assim, não, eu vou começar a pagar, depois eu vou lá me inscrever no CadÚnico. O que você pagar antes não vai dar certo, não vai ser validado. Então, primeiro você vai lá, se inscreve no CadÚnico, atualiza a sua renda, zera a sua renda, se no caso for zerado, né? Porque no caso no cadastro único você está se comprometendo legalmente que você está declarando aquela informação, que aquela informação é correta. Então você não pode ganhar nada. Sua remuneração tem que ser zero lá no cadastro único. Então você vai se inscrever lá e vai pedir para, se você já é inscrito, você vai pedir para atualizar esse cadastro, porque ele tem que estar atualizado a cada 2 anos. E se eu pagar e não atualizar, aí você vai perder aquelas contribuições. O INSS, não é que você vai perder, o INSS não vai validar. E para que você consiga reverter essa situação, você vai ter que complementar, você vai ter que pagar mais para a modalidade facultativa normal, os 11% ou os 20%. E a sua renda familiar tem que ser no máximo 2 salários mínimos, juntando toda a renda da sua família tem que ser no máximo 2 salários mínimos. Aí você vai perguntar assim, e se eu pagar e eu não me enquadrar nos critérios do baixa renda, se o INSS não validar as minhas contribuições, aí você vai fazer a complementação, conforme eu já falei anteriormente, você vai pagar a diferença dos 6% ou você vai pagar a diferença dos 20%, conforme o que você vai escolher. Aí você pagou todos os períodos e aí você vai dizer, como é que eu vou saber se o INSS vai validar ou não? Você vai pedir, vai ter um serviço que é validação de CadÚnico. Você vai pedir esse serviço e o INSS vai validar ou não as suas contribuições conforme esses 4 critérios que eu expliquei. E esse cruzamento ele é feito também com a Receita Federal. Na realidade, é feito um cruzamento das informações entre as informações do INSS, do CadÚnico e da Receita Federal. É esses três órgãos federais que fazem esse cruzamento dessas informações. E agora o MEI, que é o contribuinte individual com 5%. A vantagem dele é que ele não é facultativo, né? Ele é contribuinte individual. A vantagem dele é que ele é a forma mais barata, você garante todos os benefícios do INSS, menos a aposentadoria por tempo de contribuição, que vai ser uma das desvantagens. Mas se você exerce uma atividade microempreendedora, empreendedora de uma forma geral, ela é a forma que eu recomendo, porque ela é a mais barata. Você não vai pagar diretamente no INSS, você vai ter que abrir um CNPJ no site do gov.br, mas você vai ter direito a todos os benefícios previdenciários nessa modalidade. A principal desvantagem é que ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Muitas pessoas não sabem. Eu já analisei várias pessoas que foram se aposentar por tempo de contribuição e um período do tempo, o períodozinho final, contribuir na modalidade de MEI. E eu tive que chamar essas pessoas, né? Porque o procedimento é esse, o servidor do INSS tem que chamar essas pessoas para que ela complemente os valores. Quer dizer, se você pagou 5% e você deseja se aposentar por tempo de contribuição, aí você vai complementar 11%. E nesse valor vai entrar juros e correção monetária. Então sai bem pesado para quem deseja se aposentar por tempo de contribuição. Então, se falta pouco tempo para você se aposentar por tempo de contribuição, você não deve pagar nessa modalidade. E aqui está o resuminho dos principais códigos. O contribuinte individual 1007 vai pagar R$ 220, o 1163, que paga 11%, vai pagar R$ 121, o facultativo mensal 1406 vai pagar R$ 220, o 1473 vai pagar R$ 121, isso no ano de 2021. E o 1929, que é o facultativo baixa renda, vai pagar R$ 55. Bem, eu peço que se você tá gostando desse vídeo, você curta esse vídeo, pois isso ajuda a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Peço que se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, pois assim você vai manter-se atualizado sobre todos os assuntos relacionados ao INSS. E se você gostou desse vídeo e deseja me ajudar, eu peço que você curta esse vídeo, pois assim o YouTube entende que esse trabalho é relevante e ele acaba distribuindo esse vídeo para cada vez mais pessoas. Agora eu quero que você compartilhe aqui nos comentários
qual dúvida, qual angústia que você está sentindo sobre o procedimento de como começar a contribuir com o INSS. Tchau, tchau e até o próximo Simplifique INSS.